Olá, eu sou Adonai Lacruz. Nesse vídeo eu tratarei sobre análise fatorial exploratória. Bom, o que é análise fatorial exploratória? Esse tipo de técnica estatística ele está dentro de um guarda-chuva das técnicas de interdependência. Então existem as técnicas de dependência, por exemplo, regressão, análise discriminante, em que você tem um conjunto de variáveis independentes e quer compreender o comportamento de uma variável dependente. Nas técnicas associadas a modelos de interdependência, na verdade o que se quer saber é a associação que pode haver entre esse conjunto de variáveis, sem estabelecer essa relação de antecedência e consequência, sem querer compreender se a relação é de dependência ou de independência. Então, agora, para que isso serve, né? Se eu quero compreender, saber a idade de alguém, possivelmente eu vou ser capaz de formular uma pergunta que me dê uma resposta razoável, né? Se eu pergunto qual a sua idade em anos completos, eu tenho uma boa compreensão daquilo que eu estou querendo saber. Por outro lado, se eu quero saber sobre a satisfação de alguém, a satisfação de alguém que foi a um hotel, possivelmente se eu perguntar diretamente se ele está satisfeito ou não, eu não vou ter uma compreensão completa. Mas possivelmente eu consigo formular algumas perguntas que por si só não seriam completas para medir a satisfação, mas que em conjunto seriam capazes de fazer isso de maneira bastante razoável. Então, se eu perguntasse se ela ficou satisfeita, se a pessoa ficou satisfeita com o preço, se ela ficou satisfeita com o atendimento, o que ela achou da localização, se o ambiente estava limpo. Então, esses atributos, esse conjunto de variáveis estariam associados de uma maneira tal que eu poderia, a partir desse conjunto de variáveis, tentar compreender o que seria a satisfação. Então, uma forma, né, uma razão de fazer é identificar esse traço latente, né, ou identificar esses fatores subjacentes em relação a esse conjunto de variáveis. Outra possibilidade é a simples intenção de fazer uma redução dimensional. Eu posso ter muitas variáveis, essas variáveis ser fortemente correlacionadas, e dependendo da técnica que eu estou utilizando, por exemplo, uma regressão, eu poderia ter dificuldade em fazer isso. E também, quando eu tenho um conjunto muito grande de variáveis, o processo de identificação de associação ele fica bastante prejudicado, ele fica difícil de ser feito. Então, se eu consigo reduzir um conjunto grande de variáveis, por exemplo, 30 variáveis, em 3, 4 fatores, se consigam explicar bem o comportamento dessas variáveis, é muito melhor de fazer isso, né? Então, uma possibilidade é essa redução dimensional, em que eu vou tratar um conjunto menor de fatores latentes que explicam bem a variação de todo o rol de variáveis, e outra finalidade é se eu quiser identificar esses traços latentes, né, esses fatores subjacentes que esse conjunto de variáveis vai ter. E aí, quais são os tipos de análise fatorial exploratória? Alguns livros trazem, inclusive, de maneira separada, né, a análise fatorial exploratória, e que seria correspondente aqui a essa análise de fatores comuns, e um outro capítulo, por exemplo, sobre a análise de componentes principais. Já há outros livros que trazem a componente principal e fatores comuns, todas elas, as duas, como análise fatorial exploratória. De toda maneira, o que nos interessa compreender é que elas são parecidas, mas têm modelagens matemáticas diferentes, então a razão de escolher uma ou outra vai depender dessa modelagem matemática. Então eu preciso compreender essa modelagem para decidir qual é o tipo de análise fatorial exploratória que eu vou utilizar. Então trago uma ilustração de um artigo do Damasio que eu achei muito bacana, né? Ele traz aqui, por exemplo, esse quadrado seria um fator latente, né? Esse retângulo. E ele traz aqui 3 variáveis, por exemplo, né? As variáveis C1, C2 e C3, e ele mostra aqui nesse ponto B, nessa área B, o que seria o fator comum entre as variáveis C1, C2, entre essas variáveis aqui, essa aqui e essa aqui. Ele está trazendo esse fator comum.
Já nesse espaço A1, A2 e A3, ele está trazendo aquilo que não é comum, mas que na verdade é único, né, dessas variáveis. E esses itens aqui que estão em branco nessa parte de cima para fora do retângulo seria aquilo que esse fator não tem nenhum tipo de relação em relação à variação desses elementos aqui. Então, se eu estou interessado em saber apenas os fatores comuns, eu vou fazer a análise de fatores comuns. Agora, se eu estou interessado em conhecer não apenas os fatores comuns, mas também essa variação única, aí eu vou trabalhar com a análise de componentes principais. E o que a gente conclui disso? Que se eu estou interessado em compreender um fator subjacente, se eu quero compreender um traço latente, a análise de fatores comuns faz mais sentido, porque o entendimento aqui é que esse fator aqui, esse retângulo, ele tem esse elemento aqui de variação entre essas variáveis que seriam comuns. Então, a análise de fatores comuns seria mais apropriada quando eu tenho interesse na estrutura subjacente. Por outro lado, se eu tenho interesse em fazer a redução dimensional, preservando o máximo da variância que existe nos dados, aí eu vou ter um interesse na análise de componentes principais. Porque na análise de componentes principais eu não estou preocupado se tem uma dimensão latente ou não. O que eu quero, na verdade, é a redução dimensional. Então, se a sua intenção é reduzir dimensionalmente, por exemplo, você está fazendo uma regressão, tem muitas variáveis que estão correlacionadas, e você quer reduzir essa quantidade de variáveis, fazer uma redução dimensional para um conjunto menor para conseguir trabalhar o seu modelo de regressão. A análise de componentes principais seria mais apropriado. Por outro lado, se eu quero compreender um traço latente, uma variável não observada, a partir de outras variáveis tomadas como proxy dessa, aí a análise de fatores comuns faz mais sentido. Ou seja, na análise de componentes principais, eu quero reexpressar os dados, né? Então não há uma medida subjacente aqui. Por outro lado, na análise de fatores comuns, eu quero identificar essas fontes subjacentes de variação comum, ou seja, esse elemento B aqui, desse esquema que o Damasio trouxe para a gente. Só que existem também tipos, né, de análise fatorial. Então, estou trazendo aqui o tipo, o modelo R, Q, O, T e S. Eu fiz aqui um esquema que eu acho que vai facilitar esse processo. No modelo R, o que se quer fazer, na verdade, é fazer a identificação dos fatores a partir das variáveis. Então, eu tenho aqui a variável 1, 2, 3, 4, 5 e a observação 1, 2, 3 e 4. Então, se o interesse está nas variáveis, ou seja, reduzir de 5 variáveis para 2 fatores, em que as variáveis 1, 2 e 3 estariam expressando esse fator latente 1 e a variável 4 e 5 revelando esse fator 2, eu vou usar um modelo de análise fatorial exploratória do tipo R, porque eu tenho interesse em fazer a redução das variáveis. Por outro lado, no modelo Q, eu deixo de ter interesse nas variáveis e passo a ter interesse nas observações, ou seja, nos casos. Então, eu passo a querer fatores, na verdade, que se assemelham aqui a clusters, né, a conglomerados, porque eu passo a ter interesse nas observações, na redução das observações e buscar não variáveis que tenham relação em comum, mas, na verdade, observações que tenham traços em comum. Tá? O outro tipo, que é o tipo O, eu já passo a ter, na verdade, uma ideia de análise temporal, porque eu passo a ter apenas uma observação, um conjunto de variáveis, mas ao longo do tempo. Então, nesse tipo de caso, em que eu quero fazer um estudo longitudinal, avaliando um conjunto de variáveis ao longo do tempo acerca de uma única observação, de um único caso, o modelo de análise fatorial do tipo O seria o mais apropriado. Nesse modelo T, na verdade, o que eu tenho são N casos, né, de acordo com uma variável ao longo do tempo, como se fossem dados em painel. Né? Então, eu tenho aqui N casos, uma única variável ao longo do tempo. Se assemelha, então, aqui a dados em painel. E o tipo S, na verdade, eu tenho N casos, né, de acordo com uma única variável, também ao longo do tempo, só que o interesse aqui está nos casos, né? Diferente do modelo T, que o interesse estava no tempo, ou seja, algum fato que pode ter acontecido e que você queira explicar o comportamento dessa variável a partir de várias observações.
No tipo S, na verdade, o meu interesse passa a estar nas próprias observações. O foco desse vídeo é o modelo R. Bom, e quais são os pressupostos da análise fatorial exploratória? E aí eu dividi em pressupostos conceituais e pressupostos estatísticos. O primeiro pressuposto a gente já discutiu, que é a existência de uma estrutura subjacente, né? Eu vou focar aqui na análise de fatores comuns e não na análise de componentes principais, então, conceitualmente, precisa ter um pressuposto de que haja uma estrutura subjacente naquele conjunto de variáveis que está sendo avaliado. Outra questão conceitual é que essa estrutura subjacente que haja homogeneidade em relação a ela, né? Então, se houver, por exemplo, grupos que teriam comportamentos diferentes em relação a essas variáveis, por exemplo, homens e mulheres tratando sobre o comportamento de compra de sapatos, em que eu particularmente espero, por exemplo, que não haja um comportamento em comum, aí você teria possivelmente dificuldade em fazer essa análise fatorial. Então, é preciso garantir também a homogeneidade em relação à estrutura subjacente. E existem também pressupostos estatísticos, né? Um primeiro pressuposto é de linearidade, porque esse modelo de análise fatorial ele usa um modelo linear, considera uma relação linear entre as variáveis. Outro pressuposto está relacionado à normalidade multivariada, então nem faço referência aqui à normalidade univariada, mas à normalidade multivariada. Também a homocedasticidade multivariada, mas nesse caso aqui, se houvesse a presença de grupos diferentes dentro do conjunto de dados que você tem. E outra é a ausência de outlier multivariado. Também não faço referência a outlier univariado, mas a outlier multivariado. E por que isso? O desvio de linearidade de normalidade, ele tende a reduzir as correlações, né? E toda a análise que foi feita, como eu mostrei naquele diagrama do Damasio, ela vai partir da variação conjunta desses dados. E o outlier, e sobretudo também a própria formato de distribuição dos dados, em termos de assimetria e curtose, se desviando muito da normalidade, a presença de outlier ou um desvio muito grande de normalidade distorcem os valores da média e do desvio padrão, o que faz com que a covariância e a correlação possam ser afetadas. Então, é preciso garantir esses pressupostos estatísticos aqui. A normalidade multivariada, para análise de fatores comuns, dependendo do método que vai ser utilizado, ela pode ser violada sem muito problema, desde que não tenha grande assimetria nos dados e que a curtose também não seja um grande problema. Agora, a linearidade é um problema mais sério e a ausência de outlier, e a questão do outlier também, né? A presença de outlier poderia trazer grande problema para o conjunto de dados. E qual é o tamanho mínimo da amostra? Aqui realmente não há consenso em relação a isso, né? Se a gente considerar que V é o número de variáveis, o Gush de 83 traz que o mínimo seria o valor máximo entre o número de variáveis vezes 5 e 200. Então, eu pego a quantidade de variáveis, multiplico por 5. Se isso for maior que 200, vale esse. Se não for, vale 200. Já o Kruk e a Algina, em 86, já propõe que é o máximo entre as variáveis vezes 10 ou 100. Né? Já o Pascal, em 99, traz que o mínimo seria a quantidade de variáveis vezes 100, ponto final. O livro do Hare já aponta, eu tentei buscar um ponto comum do livro dele, de várias argumentações que ele traz. Ele coloca, então, como mínimo o número de variáveis vezes 5, desde que isso não seja menor do que 100. Mas me parece que o Gadagnoli Velisse, em 88, traz uma explicação que eu achei melhor, que, na verdade, o número de variáveis depende muito das cargas, né, que estão sendo, que você vai conseguir encontrar. Então, eles fizeram um estudo com simulação de Monte Carlo, identificaram que cargas, por exemplo, né, de 0,8, né, a correlação ali, a carga de 0,8, consegue obter solução fatorial boa com amostra de 50 observações, né? Mas quando essas cargas tendem a ser muito menores, por exemplo, 0,40, aí já precisaria de 300, 400 observações. Então é importante observar qual é o valor das cargas para daí verificar esse conjunto aqui.